Eu resolvi vir aqui contar um pouquinho da minha história, sobre depressão, sobre crise de ansiedade, também vou falar da enxaqueca e várias coisas. Meu nome é Igor Tassini, eu moro aqui em Belo Horizonte, tenho 25 anos e eu sou designer gráfico. Eu fui diagnosticado com depressão já tem uns 6 ou 7 meses, depressão e crise de ansiedade. Desde então, eu venho fazendo tratamento com remédios, acompanhamento médico, não psicólogo, ainda não tive. Não sei o que explicar direito o que acontece, mas não sei se é falta de vontade ou outra coisa. Eu sei que é essencial, mas não rola. Mas o médico que eu vou para consultas de dores, foi ele que me ajudou bastante nessa trajetória toda dessa doença. Todo mês também eu tenho que fazer bloqueio dos nervos no rosto, porque eu tenho um quadro de enxaqueca muito alto e assim, chega a doer tanto que a vontade que eu tenho, né, é de ficar dentro de um quarto fechado, com tudo apagado, sem ouvir ninguém, sem olhar para ninguém, porque dá vontade de sumir. Então o médico injeta um líquido em pontos do meu rosto, aqui em cima, aqui nessa parte, aqui, para eu não sentir dor. Além dos 3 remédios que eu tenho que tomar todos os dias também, para depressão, para ansiedade e para dor, para eu conseguir conviver com isso de uma forma ok. Durante esse tempo que eu estou fazendo esse tratamento, eu tive vários pensamentos, várias conclusões e muita coisa aconteceu. Troquei os remédios porque uns não davam certo, me dava muita cãibra, eu não sentia os braços, não sentia a perna. E até chegar em um que foi ok, foi um caminho aí. Essa coisa de vir pensamentos do que eu vou fazer com a vida, sei lá, de coisas profissionais, de coisas pessoais. Fica um tempo inteiro esse monte de coisa batendo na cabeça da gente e é uma porcaria, porque não é todo mundo que sabe lidar com uma pessoa que tem esses tipos de problema. Então assim, eu tenho essa doença, essa depressão, mas não é todo dia que eu fico triste, não é todo dia que eu fico super pra baixo. É uma coisa que está dentro de mim e que não importa se eu tô num dia super feliz, por exemplo, no trabalho, a maioria dos meus dias, quase todos eu acho, eu tô super feliz brincando com as pessoas e tal, e nunca tive problema lá. Mas é uma coisa constante. Do nada pode vir um sentimento ruim, ou um cansaço, uma vontade de não querer viver mais, e que não é todo mundo que está preparado para lidar com pessoas que tem essa doença. Aí a minha vontade maior de fazer esse vídeo é para conversar, não só com as pessoas também que se identificam com o meu caso, mas com pessoas que convivem com gente com depressão, com crise de ansiedade, crise do pânico, qualquer outra coisa dessa. Eu acho que a maior compreensão que essas pessoas ao redor devem ter é procurar saber, compreensão que eu falo da doença, entende o que pesquisa, porque muita gente fala, nossa, eu tô muito triste hoje, acho que eu tô deprimido. Galera, não é assim que funciona. Você pode ter um quadro de depressão sim, mas não é essa coisa fácil de falar, tô triste, estou com depressão. Depressão é uma coisa muito profunda, é uma coisa que atrapalha o seu cérebro, que atrapalha o comportamento do seu corpo, muda completamente os seus pensamentos, suas perspectivas de vida. É uma loucura. Não me sinto compreendido. E mesmo assim, quando eu falo que eu não me sinto compreendido, eu ouço coisas do tipo, é um showzinho seu, ou é falta de tolerância sua. Não é. A única coisa que a gente precisa, no meu caso, né, porque cada um tem uma forma de lidar com isso. Eu preciso muito de espaço. Eu preciso de tempo para pensar em mim mesmo, nas coisas que eu tô sentindo, entender isso melhor, tentar pensar de uma forma mais positiva, o que não é fácil. Eu fico até pensando que muitas vezes que meus amigos estão passando por situações ruins, eu mesmo falo pra eles, não, fica bem, vai ficar tudo bem, pensa coisas positivas, e eu sei que não é assim, porque quando a gente tá com uma crise, mesmo que a gente pense em coisa boa, não vai funcionar, pelo menos pra mim não funciona. Na verdade, eu nem chego a pensar em coisas boas quando eu tô passando por momentos ruins. Eu não lembro da minha família, eu não lembro dos meus amigos, é uma coisa que fica fechada no sofrimento, nas coisas ruins. É muito pesado isso. Então, gente, se vocês conhecem alguém que tem alguma dessas doenças, depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, dá o espaço para essa pessoa, perguntar, tipo, se você pode fazer alguma coisa, é legal. Pode ser que a pessoa não saiba o que dizer ou ela fale, não, tá tudo bem. Eu acho que é uma questão mais de respeito, de empatia, de se colocar mesmo no lugar do outro, porque não é fácil lidar com isso. E, na verdade, esse meu diagnóstico veio há 6 ou 7 meses, mas é uma coisa que quem passa por isso já
já sabe que vem de muito tempo. Não é uma coisa que surge de um dia para o outro. Ela vem se construindo ao longo da sua vida. Eu sofri muito por questões de sexualidade. Eu sou gay e eu cresci ouvindo coisas que ser gay é errado. E tem aquela coisa que todo mundo fala, não liga para a opinião das pessoas. Gente, é muito fácil isso na teoria. Na prática, não funciona. É puxado, você passa no corredor da escola, os meninos fazem um grupinho e ficam falando, lá vai o viadinho. Ou até meninas mesmo já chegaram a me falar, para de balançar essa bunda, viadinho. Teve um menino que chegou na escola para mim perguntando se eu era boiola. E isso há anos atrás. Eu tava no ensino médio, já tem uns 10 anos. Sim. E foi horrível, porque eu tava na quadra da escola e eu tava com as minhas amigas e veio um menino perguntando pra mim se eu era boiola. E era muito difícil falar sobre isso. Era um grande tabu, era um grande sofrimento, porque eu não tinha me assumido, que é uma coisa que eu acho péssima de se fazer. Mas eu neguei. Falei pra ele que não, e as meninas que estavam comigo me defenderam, falando pra ele parar, que não sei o que. São essas poucas situações que eu tô contando aqui, já aconteceram várias vezes, de diversas formas. Eu dirigindo pra ir no trabalho, já me parou uma moto do lado e 2 caras ficaram me zoando de boneca, ficaram zoando meu cabelo. E assim, a gente se sente impotente, porque não tem o que fazer se eu vou responder eles e correr risco de vida, porque nós que passamos por preconceitos, a gente precisa se precaver de várias coisas. Várias vezes, pessoas na rua, quando eu tô passando, elas ficam, até nem precisam falar nada. Pelo olhar você vê que elas estão sendo preconceituosas, pela minha forma de vestir, ou pela minha forma de andar. É horrível. E colaboraram, de certa forma, para eu ter esse quadro dessa doença. E mesmo que eles digam que não tem preconceitos, a gente sabe e a gente sente que sim. Eu não tenho preconceito com gays, mas desde que não seja aquelas que soltam a franga, que se mostram demais porque é desnecessário. Isso é uma forma de preconceito. Se você aceita só o seu consentimento de uma coisa e não concorda com outras, é preconceito. Gente, essas coisas têm um poder, tipo, que eu não sei explicar, mas que acabam com a gente. Acho que todo mundo não gosta de alguma coisa, é super normal, eu também sou assim. Mas o essencial é respeitar. Então, quando a gente não tem esse respeito, é um grande trauma. É só agora, há pouco tempo, que eu tive acesso a médico, que eu tive a independência, na verdade, de procurar um médico, porque eu dependia das pessoas daqui de casa, eu precisava que elas me levassem para médicos, então eu teria que justificar o porquê de eu estar indo em médicos. É tudo muito complicado. A gente que passa por isso, a gente sabe o quanto é chato, o quanto é difícil, o quanto é doloroso quando você precisa de uma ajuda e você sabe que pode não ser compreendido. Acontece uma coisa também que me deixa muito chateado, que é pensamento dos outros. A gente sabe e a gente fala bastante que a gente não deve ficar pensando no que os outros falam, não dar ouvido, não ficar preso a essas coisas. Mas, gente, a gente vive em sociedade, certas coisas a gente não consegue tampar o ouvido, porque mesmo que você fale que não ligue, você vai receber aquela informação e você vai ter que lidar com ela de alguma forma. Por exemplo, eu não frequento muito a minha família e é uma opção minha. Eu escolhi me afastar porque não só da minha família, de outras pessoas também, que estavam contribuindo de uma certa forma para que eu ficasse mal. E eu não acho que isso está errado. E a gente precisa desconstruir essa coisa de que não importa o que aconteça, é sua família e você tem que ignorar, você tem que seguir, passar por cima disso. Gente, não, não, não. Eu já passei por muitas coisas ruins e mesmo quando eu conto essas coisas, não é visto da forma como deveria ser, porque são coisas graves e que a gente não tem que passar. Uma coisa que me deixa muito, muito, muito chateado, muito bolado, na verdade eu fico muito puto, ouvir que eu tenho que tolerar esse tipo de coisa, que eu não vou mudar o mundo, que eu tenho que parar de levantar minha bandeira, ou seja, ouvir que eu tenho que voltar pra um casulo. Então, assim, momentos que eu vivi que não foram fáceis, que eu estava na minha adolescência, nessa época de escola, que era tudo muito, muito difícil, que a gente não comentava sobre ser homossexual. Num desses momentos que eu tava passando por uma situação difícil, vem uma falta de perspectiva, você não quer
você não quer viver mais. E aí, eu cheguei em casa, eu tava sozinho e eu tava muito cansado. Eu não queria mais ter que passar por esse tipo de coisa, eu não tava aguentando mais ouvir essas críticas. Por isso que eu falo que mesmo que a gente opine por não querer ouvir a opinião alheia, isso é muito difícil porque fere a gente sim. Então, eu tava convicto de que eu não queria mais passar por isso, então eu tentei um suicídio. Não foi fácil porque foi dolorido. É uma coisa que a gente chega num limite do corpo, da mente, que eu não sei explicar direito. É um extremo, sabe? E é horrível saber que eu cheguei nesse ponto e que muita gente chega nesse ponto pela falta de tolerância das pessoas. E não vou falar que não deu certo o suicídio porque não é uma coisa legal. Eu convivi com isso por muito tempo depois que eu tentei. Até hoje essa cena vem na minha cabeça várias vezes e várias vezes que eu tô em crise, eu penso nisso de novo. Então eu acho que todo mundo que já passou por isso não fica livre, de certa forma, dessa situação. E é horrível porque você chegar num ponto de escolher querer tirar sua vida para não sofrer por causa dos outros é uma coisa inexplicável. Eu acho que na verdade a falta de entendimento desse assunto gera essa grande guerra que existe hoje e eu não consigo pensar em uma forma melhor do que a educação para poder melhorar as pessoas. Mas quando eu falo de educação, seria uma coisa a ser explicada desde de pequenininho para as pessoas, que é normal alguém gostar de uma pessoa do mesmo sexo, ou gostar dos dois, ou não gostar de nenhum. Isso faz parte da humanidade, faz parte da diversidade. E é isso que a gente precisa entender. Só que nós não temos essa educação. Mas é isso, galera. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar sobre isso, pode me mandar mensagem que eu vou responder vocês, a gente conversa. E eu quero deixar aqui uma forma aberta de comunicação para quem também passa por esse tipo de problemas ou outros problemas. Acho que a gente pode se ajudar. Então, se precisar, pode deixar nos comentários, tá bom? Até mais!